Olá, caros amigos, bem-vindo ao canal Penguin Friburgo. Hoje vamos continuar falando desse quadro Se Livrando da Idolatria, quadro também que está enganjado com a gota diária contra a idolatria. Vamos falar hoje, fazer várias análises das citações dos historiadores, Tácito, Suetônio, Plínio, Flávio Joséfo e assim por diante. Relatar se o que eles falam está batendo ou não. Vamos falar sobre as fraudes piedosas do cristianismo. Meu nome é Cláudio César dos Santos, emissário do movimento Benguela Brasil, aqui na cidade de Nova Friburgo, região Serrana do Estado, no Rio de Janeiro. Trabalho com o apoio do Rav Yaakov Girandes e também do Morel pelo Márcio Braga. Então, gente, como nós estávamos falando, vamos falar aqui das análises e citações dos historiadores. Nesse quadro aqui, vamos começar falando sobre evidências, né? Normalmente, muitas vezes somos confrontados com a falta de evidência. A falta de evidência é muito clara. Mas só que tem historiadores, tem pessoas atual, querem manter a sua fé. Eles querem falar de coisas que vão contra a Torá, contra o judaísmo e contra o Talmud. Eles usam o Talmud só para coisas que são relativas ao que eles querem. Mas quando bate no termo acerca de eixo, do JC, para não ficar falando o nome do personagem, que o nome de ídolo a gente não ter muito na nossa boca, então o que ocorre? Tenta mudar o argumento. Mas por que você faz esses vídeos? Bom, durante 30 anos, gente, eu enganei muita gente e fui enganado. Mas eu principalmente enganei, porque eu acreditava na Bíblia João Ferreira de Almeida, que é a Bíblia mais mentirosa, mais insensata, mais errada de todas as Bíblias. Juntamente com a Brit Hadashah. Eu posso falar isso porque eu fui cristão durante 30 anos e também participei do movimento messiânico Bethel Chama, que passou a ser depois judaísmo da unidade e assim por diante. Então eu tenho como questionar e como falar, porque até hoje eu vejo pastores, ex-pastores, se dizendo que é rabino, colocando um Joseph, disso e daquilo, se dizendo que é rabino, vendo entrevista, fazendo podcast, fazendo isso, fazendo aquilo, mas sabe que é pastor e hoje só está com uma capa enganando de quem deu o título, gente. Então vamos lá. Mas vamos para a análise. Vamos lá. A falta de evidências e provas acerca da existência de JC, ele existiu, mas não dessa forma que está aí. Nós sabemos que o nome dele é Yeshua, vamos falar assim, para Yeshua Ben Pandera, filho do Pandera, soldado romano. E vamos lá, gente. Muita gente vai desmentir, vai falar que não, que isso é conversa do Talmud. Não, o Talmud só serve, como eu falo, o Talmud só serve, ele só pega os tratados que servem para montar a ideologia, a filosofia da pessoa. Vamos lá, gente. Então vamos aqui. Os missionários apelaram para citações de basicamente 4 historiadores antigos, a saber, Tácito, Suetônio, Plínio, Flávio Joséfo. Essas citações, segundo eles, podem constituir em evidências que testificaram acerca de JC. Será, gente? Analisamos as passagens que esses autores supostamente mencionam pretenso Messias Galileu. Tácito, 56 a 120, era comum. Para excluir o boato que o acusava do incêndio de Roma, Nero supôs culpados e infligiu tormentos requintadíssimos àqueles cujas abominações os faziam detestar, e a quem a multidão chamava de cristãos. Este nome eles vem de Crisco, que é sobre o principado de Tibério, o procurador Pôncio Pilatos, e que negaram o suplício. Reprimida e continente, essa detestável superstição repontava de novo, não mais somente na Judéia, onde nasceram o mal, mas anda em Roma, para onde tudo quanto há de horroroso e de vergonhoso no mundo aflui, acha numerosa clientela. Tácito Anais 15:44. O que temos aqui? Uma passagem que obliquamente cita
Jesus, né, JC e Eixo. JC não é o foco da passagem, e seus cristãos. Casco não fora testemunho de JC ou de sua resistência. Antes, ele apenas o cita, apenas menciona o seu nome como certa e seguramente ouviu falar, tá, gente, por meio de cristãos, dos próprios cristãos. E nem pudera mesmo sequer testemunhar da história de JC, de Eixo, em loco, pois nasceram no ano 56 ou 55, segundo alguns. JC teria morrido no ano 33. Portanto, o máximo que temos aqui é relatos sobre JC e Eixo, de ouvir falar, uma referência de segunda mão. De certa forma, Tácito estava tão carente de dados sobre o JC histórico quanto qualquer outro historiador moderno, que sempre vai trabalhar tendo com base o próprio relato do NT, tá, gente? Ou do que apenas ouviu de terceiros. NT, gente, vocês vão ouvir eu falar NT é sobre o Novo Testamento, que não é novo coisa nenhuma. Porque os pergaminhos do Novo Testamento não são originais, são cópias das cópias, tá, gente? A gente pode fazer um vídeo acerca disso daí, sobre quais os códigos, pergaminhos e de onde foi tirado, tá, gente? Então vamos lá. Suetônio, 69 a 141 era comum. Suetônio foi um oficial judicial e analista do Adriano por volta do ano de 120 era comum, que escreveu como os judeus estavam fazendo perturbação constante, a instigação de Crescos e os períodos de Roma. Suetônio, a vida de Cláudio, 25:4. Mesmo uma análise superficial dessa classificação de A Vida de Cláudio, do historiador Suetônio, já desfaz todo tipo de especulação que os missionários possam arquitetar sobre ela. Primeiro, há uma referência a judeus e não a cristãos, tá, gente? Vamos lá. E ainda que naqueles tempos, segundo alguns antigos, não distinguisse entre um e outro grupo, na visão de vários historiadores, isso enfraquece o argumento, pois sabe-se que houve, na verdade, uma expulsão de judeus de Roma nos dias de Cláudio, e mais, Suetônio já havia anteriormente identificado os cristãos em outra passagem de sua obra, desta vez na seção sobre a vida de Nero. O castigo de Nero foi infligido aos cristãos, uma classe de homens, cada um dada a uma nova perigosa superstição, vida dos Césares, 26:2. Não há, portanto, razão que convença que a passagem primeiramente citada em Vida de Cláudio, 25:4, seja uma referência aos cristãos, confundidos com os judeus, pois Suetônio já os conhecia chamando-os pelo apelido, certamente sabia a diferença entre ambos os grupos, porque em uma citação ele usaria o termo exato, cristãos, e outro onde cita um tal Crescos, mencionaria judeus como sendo equivalentes. Então vamos continuar aqui, tá, gente? Para vocês terem ideia da manipulação. O segundo ponto dessa classificação de Suetônio diz respeito ao nome de Crescos, que alguns missionários certamente dirão na caça de uma corpiquela do nome Cristo, pelo qual Eixo, né, JC seria conhecido no mundo greco-romano. É fantasioso crer que Suetônio, que dominava a língua grega e tendo o latim como seu idioma páreo, cometeria tamanho equívoco. Cresco, em grego, crescos, em latim, fica o puro ou o bom. Era um termo que tem sua origem muito tempo antes do cristianismo surgir no cenário mundial. Então, gente, percebemos que antes do cristianismo surgir no cenário mundial, essa palavra crescos estava ligada a bom, puro, né? Então, era uma palavra muito antiga antes do próprio cristianismo existir. Tá? Por exemplo, Sófocles, 497, 5, antes grego comum, usava a palavra em Antígono, 520. As obras de Eurípides, compostas também em todo o versículo do século V, antes grego comum, chamada de Heraclide, e Cuba, Goiás e Efigênia, qualquer referências ao nome de Crescos. Segundo vários historiadores, o Crescos de Suetônio teria sido um líder revoltoso e sênio que defragou as rebeliões que culminaram com a expulsão dos judeus da capital do império, sob Cláudio. John Dominique Corsan,
Já citado aqui atesta que tais referências podem até aludir a cristãos misturados aos judeus, porém, certamente não pode ser vista como provas da historicidade de J.C. Yeshu. Consulte Bit of Christianity, 1999, ISBN 05670 86682, página 310. Naturalmente, Suetônio nada testemunhou pessoalmente acerca de um suposto JC Yeshu histórico. Até porque, como sabes, o notório historiador latino nasceu cerca de 30 anos após a suposta morte do pregador Galileu. Plínio, o jovem, 61 a 114, era comum. Vamos lá, gente? Mais um historiador. Caio Plínio, Cecílio, segundo em latim, Caius Plínios, Caecilius Secundus, também conhecido como Plínio, jovem, moço ou novo, Forador Insigne, panegírico de Trajano, Sem, jurista, político e governador imperial na Bitínia, 111 e 112, sobrinho neto de Plínio, o Velho, que o adotou, e ele escreveu o seguinte: os cristãos têm como hábito reunir-se em um dia fixo, antes de nascer do sol, e dirigisse as palavras a Cristo, como se este fosse um Deus. Eles mesmos fazem o juramento de não combater qualquer crime, de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo ou saque, ou adultério, nem quebrar sua palavra. E nem negar um depósito, e quando exigido, após fazer isso, despede-se e encontra-se novamente para a refeição. Plínio, Epístola 96. Veja o que temos aqui. Um historiador que nasceu igualmente por volta de 30 anos depois da suposta morte do pregador Galileu, logo não foi testemunha de absolutamente nada a seu respeito. Há uma menção a Cristo na passagem, mas a mesma é como as demais, feita de forma oblíqua. O foco de Plínio e sua citação tem a ver com os cristãos e não exata ou especificamente com algum Cristo. O Plínio conhecia acerca de Cristo, certamente, ou soube por meio de fontes que derivavam-se dos próprios cristãos. Ele não foi nenhum tipo de testemunho ocular de evento algum relacionado à vida de um suposto Cristo. Não há, portanto, qualitativo algum nestas passagens que sirva como prova ou evidência de uma realidade histórica acerca de JC e Yeshu. Você já sabe que é JC e Yeshu, porque nós já falamos que é um personagem. Eu não quero ficar com o nome de ídolo aqui na minha boca. Isso é fato reconhecido por qualquer historiador honesto e bem abalizado. Ao que todo mundo diz, Flávio Josefo, já vi até gente falar, pô, Flávio Josefo fala do Talmud, o Talmud fala dele, não sei o que, gente. Pega o Talmud na parte que... Talmud não é um livro de exegese, é um livro de discussões, até chegar ao palpite final, até chegar ao final do que está de um veredicto final. Então vamos chegar lá. Vocês querem, no Talmud, vocês não aceitam que no Talmud está escrito que o JC, o Yeshu, que vocês falam, o ídolo que vocês adoram, todos sempre, foi um pecador, uma pessoa que foi filho de uma prostituta, que foi filho de fruto de um soldado romano de adultério, né? Filho de um erro, né, do soldado romano. Vocês não querem assumir. Milagre, todo mundo pode ver. Todo mundo faz milagre. Acontece na vida de todo mundo. Mas milagre não caracteriza a verdade. Pelo contrário, o milagre pode caracterizar que aquela pessoa é falsa. Como é falso? Vamos lá. Flávio Josefo, 37 era comum, historiador judeu cujo nome se tornar render-se aos senhores romanos era Yosef ben Matitiarro, José, filho de Matias, lutou algumas batalhas contra a dominação romana da Judéia, mas sobre acirrado cerco, depois armas admirado pelo imperador pela sua vasta inteligência, passou a desfrutar de uma vida regada aos benefícios das suas principais macenas. Tito Flávio Vespasiano, de que adotou seu nome patronímico em homenagem à dinastia flaviana. Foi ele, segundo alguns, o autor da mais famosa passagem que mencionara JC como uma pessoa real. Porém, tal citação é polêmica e analisada dentro do seu contexto original e fraseado primitivo, prova-se fraudulenta.
Havia nesse tempo JC, um homem sábio, seria lícito chamá-lo de homem, porque ele foi o autor de coisas admiráveis, um professor tal que fazia homens receber a verdade com prazer. Ele fez seguidores, tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, seguindo as sugestões principais, é quem nós condenou à cruz. Os que o amaram, no princípio não esqueceram, porque ele apareceu a eles vivo novamente no terceiro dia, como os divinos profetas que previsto. Estas e milhares de outras coisas maravilhosas, respeito dele e a tribo dos cristãos a se chamada por causa dele, não esquece que até hoje. Flávio, Joséfos, Antiguidade Judaica, livro 18, parágrafo 63 e 64. Bom, vamos lá. Gente, vamos ver as partes que estão aqui, né, essas partes que estão aqui, tem umas partes destacadas aqui, e vamos falar aqui. Tem umas partes aqui em cima escrito que nós lemos e vamos falar. Sempre que escreveram sobre essa errada crítica por suspeitar que sejam tardias especulações cristãs ao texto, as razões são muito e bastante óbvias para que tal relato seja rejeitado como suposta prova da existência de JC. Tá, gente? A gente vai falar porque nós sabemos que nós lemos Flávio José foi o traidor da nação. O homem que se rendeu a Vespasiano, o homem que estava destruindo o templo, destruindo Jerusalém. Confiar em Flávio Josefo é mentir muitas coisas que ele falou. Para se render ao Império Romano. Vamos lá. Ninguém jamais usou como argumento para provar a historicidade de JC até os dias de Eusébio de Cesareia, no século IV, era comum. Veremos mais tarde a índole de Eusébio e porque ele é chamado de pai das fraudes. Eusébio é o primeiro cristão primitivo a mencionar o tal testemunho flaviano em sua obra, História Eclesiástica, livro 1, capítulo 7 e 8. Então, o primeiro, aqui é o pai da fraude, tá, gente? O primeiro, Eusébio de Cesareia, falar dos testemunhos de Flaviano, esse traidor da nação judaica, tá? Que Flávio José foi o traidor da nação judaica. Origem de Alexandria, 185, 235, menciona 11 vezes passagens das obras de Eusébio e suas referências, um certo Tiago que muito supõe ser o irmão de JC. Orígenes nada diz respeito de uma citação de Joséfo, quando ao tal pregador da Galileia, Mizugaki, Wakaru, 1987, Origem Andy Joséfos, Feldman, Luiz H. A.K. Goei, Joséfos, Judaísmo and Christianity, Brilho, páginas 325, 325. Origem em seu comentário sobre Mateus, livro 10, capítulo 17, surpreende-se por Joséfo não citar JC como Messias. Isso por si só já lança por terra a existência ou validade do suposto testemunho flaviano. Aqui um discordando do outro, tá, gente? É um falando, um desmentindo o outro. Então você vê que é uma farsa completa. Vamos lá, isso está mais para uma interpolação tardia. Gesa Vermes confirma que o historiador judeu antigo jamais queria ser um cristão ou simpatizante de tal movimento, a pouco de mencionar JC, a menos de chamá-lo de Cristo. Gesa Vermes JC in Gevis Contest 2013, ISBN 334, 029, 15, 5, páginas 91, 92. Estou falando assim para vocês pesquisar, tá, gente? Pesquise e não fiquem sob influência de pessoas que querem induzir a sua cabeça ao erro. Porque você pode estar errado, estar pecando por aceitar o erro de pessoas dominando você. A maioria da crítica histórica favorece a opinião de que a passagem chamada de testemunho flaviano é, na verdade, uma interpolação ao texto de Joséfo, sendo que é bastante provável que tenha vindo da pena de Eusébio, o mestre das fraudes cristãs. Os pais das fraudes. O cristianismo e as fraudes piedosas. O livro Declínio e a Queda do Império Romano afirma que Eusébio indiretamente confessa que tinha incluído histórias que dariam crédito agora no cristianismo e que tinham suprimido as que podiam tentar desacreditá-lo. O cuidado dos historiadores, pois, seu próprio caráter de censura. Eusébius and the Christian, Marques, capítulo 16, página 197. O Dr. Robert L. Wilken, o primeiro protestante a ser admirado ao corpo docente da Fordham University, recentemente escreveu: Eusébio escreveu uma história do cristianismo como uma história real. Olha bem, gente. Eusébio escreveu uma história do cristianismo, no qual é uma história real. O pai da igreja, o pai das fraudes. Vamos lá.
Eusébio foi o primeiro historiador completamente desonesto e injusto dos tempos antigos. The Myth of Christian Benignis Story Impact on Belief. Rapker 3, capítulos. The Bispos Maiden Story Wilco Story, páginas 53 e 57. Lactano, um apologista cristão do século IV, escreveu que aqueles que buscam o poder e o ganho por meio da religião nunca vai focar inclinação de falsificar, a mentir por isso. Citado por C. Middleton, Misk Works of Commerce. Middleton, DD, volume 3, página 51, 1752. Hermas, um pai da igreja primitiva, escreveu: ó Senhor, eu nunca disse uma só palavra verdadeira em minha vida. Acorda, gente. Eu sempre afirmei mentiras com verdades para todos os homens. E ninguém me contradisse. Em vez disso, todos eles deram crédito aos meus trabalhos. Visões de Hermas, volume 2, C3. Gregório de Nazianzus, um pai da igreja do século IV, bispo de Cesareia, escreveu a São Jerônimo: um pouco de jargão é tudo que é necessário para impor ao povo. Quanto menos eles compreendem, mais admiram. Citado por C. Volney, de Ruínas, página 177, 1872. Agostinho de Hipona, uma das maiores figuras da antiguidade cristã, escreveu: é lícito, então, para aquele que disputa e prega as coisas eternas, ou aquele que narra as coisas temporais pertencentes à religião ou à piedade, esconder no tempo apropriado o que achar que deve ser escondido. Agostinho sobre a mentira, C17. Nós vemos aqui, né, gente? É tanta mentira que é incabível. Eusébio, já citado aqui, escreveu que inescrupulosamente suprimiu tudo que seria uma desgraça para o cristianismo primitivo. História Eclesiástica, volume 8, C21. Mas depois desta longa lista, podemos nos perguntar onde tudo isso começou? Quem foi o originador desse princípio nada moral ético de mentir? Em nome da fé. Quem, gente? Vamos entrar aqui no personagem que tanto falam por aí, né, gente? Eu estou vendo gente por aí, acadêmicos, pastores, falsos rabinos, né, que se dizem rabino, messiânicos se dizendo rabino, noticiri, tanta gente. Então vamos lá. Ninguém menos do que Paulo de Tarso, chamado apóstolo dos gentios, ele mesmo admite a trapaça, segundo Coríntios 12, 16, ou 1 Coríntios 9, 19, 20. E o engano, ele escreveu: porque se a verdade de Deus anulou mais pela minha mentira para a sua glória, porque ainda serei julgado pecador? Romanos 17. Paulo de Tarso foi seguramente o autor do lema: o fim, seja ele qual for, justifica os meios. Quer dizer, ele foi o cara mais mentiroso da história. Está falando aqui, gente, que enganar, mentir a favor da fé. Gente, precisa Deus enganar e mentir a favor da fé? A Torá é verdade. É a única. Na Torá, no livro eterno que Deus deixou no Monte Sinai para o povo judeu, não está escrito isso. Nenhuma parte fala isso, mentir a favor da fé. Todos os livros criados são heresias. Todos os livros criados pelo sistema religioso romano, pelo cristianismo, são farsas bem manipuladas. Cópia das cópias das cópias, pergaminhos que não são verdadeiros, e formado no primeiro concílio de Nicéia, e depois foram terminados nos outros concílios e ajuntados. Gente, tudo de bom para vocês. Que Deus vos abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima. E venha se inscrever no nosso canal, compartilhe, dê seu like e pode aqui ficar junto conosco, tá bom, gente? Canal Benigno Friburgo e a nossa Benigno Friburgo, aqui, Conselheiro Paulino, região de Nova Friburgo. Também temos grupo de estudo na plataforma Benigno Brasil e também com Rádio Jacob de Scarlett. Tá bom, gente? Na plataforma Benigno Brasil, com Morel Tomás Praga, na Academia de Noé, e o Comissário Gêmeos na Pavuna, no Rio de Janeiro, e por todo o Brasil, Movimento Benigno Brasil. Tchau, tchau, até a próxima.